Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, porque como eu comentei nos vídeos anteriores, eu vou tentar manter o ritmo anterior de vídeos, de gravações, de registrar pelo menos uns 2 vídeos por semana e nos períodos que eu tiver mais tempo livre, que fizer mais leituras, eu passarei por aqui com mais regularidade, como estou fazendo nesses últimos dias, nos quais estou gravando pelo menos um vídeo por dia. O ideal seria 2, mas eu não consigo ler tanto assim. Pois bem, e qual foi uma das inúmeras leituras do dia? Realmente, quando eu vi uma propaganda, aliás, de novo, voltando. Hoje eu li, nesses últimos dias, eu li alguns gibis de uma editora chamada Comic Zone. Inicialmente eu vi no canal do YouTube alguns trabalhos deles, vi pelo site da Amazon. Achei os livros que eles publicavam, os gibis, muito curiosos, mas não tinha coragem de comprar. Por algum motivo eu achava muito caro. Mas depois, quando eu parei para comparar o preço dos gibis da Comic Zone com de editoras mais famosas, como por exemplo a Panini, eu percebi que eles não eram mais caros. Muito pelo contrário, eles eram mais baratos, devido à qualidade gráfica e o tipo de títulos que eles publicavam, que é esse é o exemplo. Deixa eu pegar ele aqui na estante. Pronto, tá aqui. Uma das leituras do dia foi São Jorge, de Danilo Beirute. Pelo que eu entendi, esse gibi já tinha sido publicado antes pela editora Panini. Não sei se em 2 ou em 3 volumes, mas sem grande estardalhaço. É, aí eu achei curioso, é uma história sobre o santo, né, cristão Jorge, que viveu, entre aspas, na Capadócia por volta ali do terceiro século de nossa era. Então vou ler. Aí inicialmente enfim, tem como é que eu posso dizer, o acabamento gráfico padrão da Comic Zone, que é a capa dura. Os livros sempre contam assim com uma guarda, que é uma cena do gibi, uma cena assim mais impactante, que aí você, leitor, já tem um contato com a obra. Realmente, assim que eu vi um vídeo, poxa, falando super bem do Danilo Beirute, vi uma entrevista com ele, que eu não conhecia, e não, falaram muito bem do gibi. Quando eu comprei e folheei, a primeira impressão que eu tive foi: ih, meu Deus, que trabalho ruim. Joguei, joguei fora o meu dinheiro, porque realmente, aparentemente, é uma arte muito simples. Não vou dizer nem que é preto e branco, é branco e cinza. E tem um desenho, entre aspas, que não tem aquele acabamento que você está esperando. Porque realmente eu gosto de uma arte que seja mais realista. Que não é aparente à primeira vista, não é esse o caso. Porque realmente quando eu compro um gibi, eu não gosto de fazer esse trabalho de folhear. Para quem não tenha contato, entre aspas, com elementos do desenvolvimento da obra. Não, quero nem folheio, vou lendo de página por página para não ter surpresas estragadas, né? Então vou me surpreendendo a partir das viradas de páginas. Só que desse, do Danilo Beirute, me foi tão bem recomendado que eu pensei, não, quero ver como é que é a arte dele. E realmente eu olhei, à primeira vista eu me desapontei. Vixe, tem pouco texto, não gostei do desenho, é preto e cinza, porque eu gosto de trabalhos como o do Flávio Colim, que é bem carregado no nanquim, e não era esse o caso. Aí, vou ler. Já comprei, já comprei, já gastei dinheiro, agora eu vou ler. Agora, caras, quando de fato eu comecei a ler o livro, percebi que não sei se o Danilo Beirute fez alguma pesquisa exaustiva sobre o terceiro século da nossa era, sobre o Império Romano, como é que se diz? É, como é que eu vou chamar isso? É, as patentes dos soldados ou daqueles que serviam as legiões romanas, quem era o imperador do período, como ele era fisicamente. Não sei se o Danilo Beirute fez uma pesquisa assim muito extensa sobre, entre aspas, a aurora do cristianismo. Acho que ele só pegou aqueles elementos básicos, focou naquilo e trouxe uma série de elementos que tornaram a obra bem verossimilhante.
Eu acredito que, entre aspas, se houve um São Jorge histórico, certamente ele teve uma vida muito parecida com isso. É um oficial, uma alta patente do Império Romano, serviu a Roma no Egito, no atualmente o que é a Turquia, né? Capadócia. Era uma pessoa de família cristã, aqui por volta do terceiro século da nossa era. O cristianismo ainda não era uma religião, aliás, uma seita em ascensão no Império. Aparentemente, pelo que ele mostra aqui no gibi, o cristianismo ele se alastrou ou ele foi adotado por pessoas das castas ou das classes inferiores ali do Império Romano, né? É uma seita nova que veio do Oriente, né, de Israel, e paulatinamente ela foi ocupando outros espaços, né? Se tornando popular entre os escravos, os plebeus, pessoas até de origem não romana, já bárbaros. E eles já estão aqui no terceiro século da nossa era, pelo menos pelo que é registrado aqui. O contexto é de que oficiais do exército das legiões romanas e altos funcionários do império começavam a se cristianizar ou se converter a essa fé em Cristo Jesus. E era uma coisa, entre aspas, que desagradava os indivíduos das elites e dos postos de liderança do império, porque o Império Romano também tinha um elemento ligado a uma série de correntes místicas ou religiosas. O imperador era tratado como um deus, e para ele eram exigidos oferências, reverências, ofertas, né, dízimos, vamos dizer assim, também para o imperador. E os cristãos, eles se recusavam a prestar culto ao imperador. Eles, é muita ousadia. Quem são esses como é que pode dizer, esses radicais que não querem prestar culto ao imperador? Nós não temos problema nenhum em relação à fé ou às divindades dos povos que ingressam ou que são englobados pelo Império Romano. Não tem problema nenhum que os novos súditos do Império tenham uma fé, uma crença diferente da nossa. Nós aceitamos todos os deuses, mas exigimos que vocês, que fazem parte do Império Romano, em especial os oficiais e os funcionários públicos do Império, prestem oferenda ao imperador, né? Afinal de contas, ele é Deus. E Jorge era um jovem ali oficial, né? Um guerreiro valoroso do Império Romano, serviu no Egito, etc. E, nossa, ele é cristão. Nós não podemos aceitar que o cristianismo se alastre entre os nossos legionários. E uma figura como Jorge representa um exemplo ruim para os demais membros do exército. Mas, pelo menos pelo que consta aqui, né, nesse gibi, não sei se é verídico essa parte, ele era protegido de um alto funcionário do Império, e não, esse cara é meu protegido, é meu brother, não vou, entre aspas, fazer algo que danifique a imagem dele perante o império, ou entre aspas, que diminua os serviços, os préstimos que ele já oferecia ao império. Então vou colocar ele para fazer um trabalho numa região mais distante e no qual não vai chamar a atenção de ninguém, ou pelo menos do imperador, o fato dele não ser cristão e se recusar a prestar culto ao imperador. E surgiu esse boato que numa região distante havia um dragão que estava, entre aspas, devorando animais de criação, né? Vacas, cavalos, e até já tinha matado alguns habitantes de um determinado vilarejo, de uma cidade. É enviado, entre aspas, um grupo de soldados para dar cabo do dragão, e esse grupo desaparece, provavelmente é morto, né? Devorado pelo dragão, e eles enviam o Jorge para lá. E lá chegando, o Jorge, ele finalmente, quando ele se depara com o dragão, que é impressionante. Porque, repetindo, o Danilo Beirute, ele tentou rechear a obra com referências históricas, contextualizar nesse ambiente do Império Romano do século III, já no período, entre aspas, de ascensão e de estabilização do cristianismo como uma religião ou uma filosofia relevante para o Império, já ali, entre aspas, sendo adotado por oficiais e funcionários de alto escalão do Império,
E a história aqui do São Jorge se ambienta nesse cenário, né? Nesse ambiente, entre aspas, nesse período histórico. A forma como ele retrata os personagens, Roma, etc., é muito interessante. As roupas, os nomes dos cidadãos de Roma, acho que são bem coerentes ou compatíveis com o que era a época. O tipo de ilustração que ele adota, a narrativa que é bem rápida, de fato, há pouco texto, pelo menos em algumas partes, alguns dos capítulos, mas ele compensa com a forma gráfica como ele desenvolve ou dá prosseguimento, né? Como ele desenvolve a narrativa a partir das ilustrações, que é uma coisa bem dinâmica. E assim, ele é um gibi para ser lido bem rápido, devido ao dinamismo que é imposto pelo traço, né? Pelo desenho e pelo posicionamento dos personagens, que é realizado aqui pelo desenho do Danilo Beirute. Mas, mesmo assim, eu fui olhando atentamente cada quadrinho e acompanhando, né? O que de fato ele quer representar com isso. É muito bom, cara. Eu não sei porque que até hoje esse São Jorge não virou uma novela, uma minissérie. Cadê a Record, né? Que, que gosta tanto dessas figuras bíblicas, poderia comprar aqui os direitos do Danilo Beirute, do São Jorge, e adaptar e criar uma novela, uma minissérie, uma espécie, uma coisa do tipo. E tem a parte aqui do dragão, quando finalmente ela aparece, e como disse o Danilo Beirute, ele tentou dar um aspecto menos místico e religioso para a obra, apesar dele enxertar várias referências a esse cristianismo primitivo, mas, por exemplo, na parte do dragão, ele coloca um crocodilo, né? Enfim, talvez um pouco maior, digamos assim, do que um crocodilo de verdade, mas é um crocodilão aqui que o Jorge enfrenta. Fala das dificuldades de ele conseguir perfurar a pele do dragão com uma lança ou com uma espada, né? Porque um crocodilo ele tem a pele coberta por osteodermas, que são pequenos quadradinhos de ossos, né, às vezes retangulares, que recobrem ali a pele do crocodilo inteiro. Até relatos eu já vi de crocodilos que levaram vários tiros e as balas não perfuraram, não entraram no corpo do crocodilo. Eles simplesmente bateram, ou ricochetearam, ou ficaram presos nas osteodermas. Porque, como eu disse, o crocodilo, pelo menos na parte, né, superior, ele é todo recoberto por pequenos pedaços de ossos, que formam uma espécie de carapaça ali, meio que flexível, né, que recobre o corpo do animal. Então, assim, e o Jorge ele não tem arma de fogo, que ele tem era a lança ou uma espada, e mostra toda a dificuldade que ele teve para conseguir ferir e depois até abater o dragão, né, que no caso não era um dragão, era um crocodilo descomunal, sei lá, de 6, 8 metros de comprimento. Acho que um crocodilo real, um crocodilo de Nilo, ou um crocodilo marinho lá da Austrália, eles têm ali 5 metros e meio, 6 metros de comprimento, o que já é um animal descomunal. Só que aqui o Danilo Beirute ele exagera um pouco mais, eu achei meio que desnecessário. Se ele simplesmente desenhasse um crocodilo do tamanho real, de 6 metros de comprimento, já era um absurdo. Porque geralmente a gente fica com a impressão de que um crocodilo é um animal letárgico, lento, flácido, gordo. Mas ele, quando ele está assim com o corpo aquecido, ele pode ser e descansado, ele pode ser um animal, né, anormalmente ágil, né? Não tente correr de um crocodilo. Se você se deparar com um crocodilo correndo em sua direção, nem tente correr porque você já está morto. Meu Deus, não, espero que vocês não passem por isso, né? Mas enfim, eu achei muito bom. E depois que o Jorge ele consegue matar o dragão, o Danilo Beirute ele continua a narrativa apresentando a prisão do Jorge, o seu martírio, elementos místicos, né, e de milagres realizados pelo santo Jorge, né, e como que se formou, entre aspas, a veneração ou a devoção, né, respeitando os católicos, ao Jorge, né, esse, entre aspas, mártir da fé cristã. Apesar de eu achar que o Danilo Beirute não é religioso, que eu acho que se ele fosse, ele daria mais destaque a isso, mas acho que seria uma obra curiosa, assim, tem tantos evangélicos, né, cristãos, né, que às vezes têm interesse por literatura, por gibi, e não vê a sua fé sendo representada. Eu acho que como o Jó, agora tem aquele problema, né, entre católicos e protestantes, né, a questão da devoção aos santos, mas o Jorge ele viveu numa época na qual a igreja católica, entre aspas, não existia ainda, haviam inúmeras
formas diferentes de fé em Cristo, né? Ou de devoção a Cristo. E Jorge era mais um desses convertidos ao cristianismo e que fez parte de um momento importante da nossa história e do desenvolvimento do cristianismo. Acho que um evangélico, né, um protestante, se sentiria bem contemplado pelos dilemas que são vivenciados, experienciados pelo Jorge. Como eu disse, é um trabalho impressionante, cara. Eu não sei por que ele não é mais famoso, né? Por que ele... Pronto, tem uma só para encerrar antes de mostrar as ilustrações, né, mostrar um pouco do trabalho aqui do Danilo Beirute, que é impressionante, né? Eu queria ler uma passagem, daqui a pouco eu comento, que é o seguinte: é o Jorge dialogando, né? Ou, como vamos falar aqui, né? Dialogando, se confrontando com o imperador. Ele diz: achava que estava lutando por um império que levava a civilização para o mundo, que protegia seu próprio povo dos ataques de bárbaros. Porém, as batalhas no Egito, entre soldados romanos, me abriram os olhos. O império não serve mais para proteger sua própria população, mas para saciar a sede de poder de uns poucos. O levante egípcio não teria acontecido sem o apoio da população que passava fome. E agora, aqui na capital, eu vejo que começam a escolher quem será ou não parte do império, baseados numa perseguição religiosa. É por isso que eu comentei, eu acho que esses protestantes, os evangélicos, eu acho que se identificariam muito aqui com a leitura do São Jorge, do Danilo Beirute, porque ele toca sobre essa questão da resistência da fé diante de questões sociais, né? Ou políticas, né? Profissionais, etc. Né? Como manter a sua fé diante de um mundo que não é cristão, né? Como se manter íntegro, puro, ou como é que se diz? E praticando a sua fé diante de um mundo que às vezes não é só hostil, mas é detrator, né, dessa fé. Aí tem outra passagem que diz assim: a verdade, né? O Jorge pergunta: você não sabe nada sobre a verdade. A verdade não pode ser comprada ou vendida. A verdade não precisa do império. Ela já tem força por si própria. Ela não pode ser imposta, né? A verdade impõe a si mesma, né? E a verdade é Cristo, né? A fé livre, etc. E daí ele segue. Voltando, antes de encerrar, mostrar alguns trechos, né, do trabalho aqui do Danilo Beirute. Aí, repetindo, né, o comentário final, né, antes de mostrar as páginas do livro, é dizer que realmente o trabalho dele não é em preto e branco. Acho que é um branco e um preto bem vamos chamar de aquarelado. É isso a palavra. Que é o branco da página com os tons de cinza bem sutis, né? Então ele forma os personagens simplesmente a partir dos traços para definir, né, o rosto, o cavalo, as marcas das armaduras, né, dos vestimentos, e a sombra e os demais objetos são em traços pintados ou reforçados com essas pinceladas do cinza, né, do preto, que está bem aquarelado. Aí, mostra aqui algumas páginas para vocês verem como é. E realmente, quando eu comecei a ler, eu achei quando eu fui ler da primeira vez, eu achei muito simples. Eu disse, não, meu Deus, que trabalho ruim. Porque realmente, quando você olha à primeira vista, dependendo da experiência que você tem antes, ele soa assim um pouco estranho, né? Mas quando você sai desse espanto original, porque realmente, como comentei, eu gosto de um trabalho que seja mais realista, né? No traço, que é mais ricamente detalhado, e eu acho que a pegada do Danilo Beirute não é essa. Mas, como eu disse, quando você dá uma chance aqui ao trabalho e começa a analisá-lo de uma forma mais pormenorizada, aí realmente o trabalho cresce muito. E é um trabalho assim bem virulento, né? Ele é preto e branco, né? Ou branco e cinza, não tem cores, mas ele também é brutal na forma como ele representa os confrontos, as batalhas, as mutilações, lacerações, né? Enfim, né? É bem violento mesmo, bem visceral aqui o trabalho do Danilo Beirute. Inclusive eu gostei tanto que hoje eu já tentei comprar um outro mesmo, procurar quais trabalhos outros
que são possíveis de ser encontrados, né, pelo Danilo Beirute. Aqui mostra um braço que foi amputado, decepado pelo dragão, né? Enfim, é um trabalho muito bom, né? Aí tem uma cena aqui do templo a Júpiter, que foi supostamente incendiado pelos cristãos, né, pelos radicais, né? Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma... Ah, essa daqui. Se tem alguma cena aqui, né? São Jorge salvando uma princesa que foi, entre aspas, entregue como oferenda ao dragão. Muito, como eu disse, muito bom. Muito bom aqui o trabalho. Meus parabéns aí, Danilo Beirute. Eu não sabia que a gente tem atualmente no Brasil cartunistas tão talentosos como essa figura aqui. Recomendo assim, estupidamente. Quem não, acho que pela qualidade dessa obra aqui, eu quero ler qualquer coisa que já tenha sido feito pelo Danilo Beirute e espero por próximos trabalhos dele, que são, como eu disse, é espetacular. E, enfim, essa é a minha dica de leitura de hoje. Espero vocês num próximo vídeo, que não vai ser tão distante assim, porque hoje eu li 2 trabalhos do um do Danilo Beirute, outro de um outro artista, que daqui a pouco eu gravo um vídeo, e comecei a leitura de um outro trabalho, de um outro artista, não brasileiro, mas italiano, que é uma coisa espetacular. O cara me dá até vontade de, ao terminar aqui o curso de Direito, fazer um curso de design gráfico, de artes visuais, porque eu fiquei absurdamente estupefato diante da obra desse autor italiano, que eu vou comentar daqui a pouco, que é um trabalho assim, não é um quadrinista. O que ele faz não são páginas do gibi, então são telas. É um trabalho de fato é um trabalho realmente de um artista plástico, um trabalho assim de uma inventividade, de uma criatividade que é impressionante. Eu fico pensando, nossa, como é que um cara como um artista desse não é estudado na escola? Porque as crianças de 11 e 12 anos não são apresentadas com um trabalho desse. Enfim, né? Mas as cenas dos próximos capítulos. Eu vou dar o vídeo aqui por encerrado. Fica as recomendações de leitura do Danilo Beirute. Não é você que tem dinheiro e não sabe o que fazer com seu dinheiro. Apoie os artistas brasileiros, incentive comprando os trabalhos de autores como esse, que são espetaculares. Não sei porque que um autor como Danilo Beirute, assim, ele é conhecido provavelmente nesse meio da gibisfera, né? Quem gosta de gibis, de quadrinhos, etc. Mas eu acho que o trabalho dele não deveria ser conhecido só por esse público, porque ele é muito bom. E vou recomendar até para você que é cristão, que é evangélico, que frequenta o culto, leia o São Jorge, que certamente você vai se identificar com ele, que é uma pessoa, entre aspas, que lida com esses dilemas entre a conciliação da fé com as responsabilidades políticas, civis, profissionais, etc. Muito bom. Leiam São Jorge. Como diz aquela música famosa do Tim Maia, leia o livro. Né? Leia o livro. Acho que vale a pena São Jorge do Danilo Beirute, porque tem uma arte que é espetacular, tem um roteiro que é bem criativo, e a história vai no crescente, que é muito interessante. Você pensa, poxa, São Jorge ficou conhecido por ter matado um dragão lá na Capadócia. Então você imagina que o ponto alto da revista, da história, é o confronto do São Jorge com um dragão. Mas não. O confronto principal não é contra o dragão. Pelo menos não um dragão físico, né? Mas um dragão, entre aspas, psicológico, né? Enfim, então, por enquanto é só e até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.